Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já tô aqui, ó, no PCzão, rapaziada. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, agora são 10h45, tá? Eu já tô aqui nos gráficos, mas não deu nenhuma oportunidade enquanto eu tava fora, né? Então é basicamente isso. Hoje ia sair algumas notícias pro USD ali às 10h30, beleza? Agora não tem mais nenhuma notícia que vai dar um alto impacto no gráfico. Essa daqui foi as notícias das 10h30, ó, rapaziada. Beleza? Deixa eu até botar aqui pra vocês verem, ó. O horário, 10h30 certinho. Deu uma boa volatilidade nos gráficos ali. E agora eu posso ficar de boa, tá? Posso pegar uma oportunidade se surgir agora, porque não vai ter mais notícias, né? Enfim, o EURUSD tô com viés de vir capturar esse topinho aqui, né? O STJPY tá naquele esquema que eu comentei no vídeo de ontem e anteontem. Então, uns 2 dias comentando do USTJPY. XAUSD, eu tô com viagem de vir buscar esse topo aqui. GBPUSD também. Enfim, eu vou pegar um café ali, vou roer alguma coisa e eu vou esperar os gráficos se alinhar, rapaziada. Por enquanto, ele só deu essa pancada da notícia aí. E se nos 5 minutos me apresentar alguma oportunidade visível, né, nítida, que faça sentido, esteja dentro do trading plan principalmente, aí eu entro. Aí, ó, rapaziada, 10h56, cara, os gráficos, pelo menos no tempo gráfico menor, eles deram uma volatilidade, só que foi muito direcional, né, não deu nenhuma oportunidade, tipo aqui, ó, aqui eu não entraria, por exemplo, por causa dessa retração grandona. Enfim, aqui, ó, não deu nenhuma oportunidade, aqui também, ó, só esbagaçou pra cima. Enfim, rapaziada, eu e minha namorada compramos esse pão aqui, ele é tipo um pão caseiro, assim, só que é recheado, né, com, não sei o que é, se é calabresa, se é presunto, enfim. Vou comer aqui. Parece grande, mas ele é pequeno, rapaziada. E é isso. Peguei o cafezão, peguei água e bora pra mais um dia. Galera, falta 2 minutos aqui. Se esse candle de intenção fechar positivo, eu vou entrar comprado aqui no XAUSD, tá? Com alvo aqui nesse topo. Já tô falando antes de acontecer, beleza, rapaziada? 2 minutos e 38. E é isso. Vou abrir o MetaTrader aqui, vou abrir o OBS e bora que bora. Já tá aqui preparado, rapaziada, pra gravar a tela. E olha o que eu falo pra vocês. O candle de intenção, galera, muitas vezes, né, eu já deixei de passar algumas oportunidades aqui porque é muito rápido. Por exemplo, aqui, ó, esse candle falta 1 minuto. E agora, faltando 1 minuto, eu não sei se realmente ele vai fechar positivo, porque eu só entro se ele fecha positivo, entendeu? Aí, por exemplo, faltando 30 segundos, às vezes ele pode retrair tudo e fechar um candle de intenção positivo. Eu acredito que não vai ser o caso desse, mas só falando aí pra vocês, né, de fato, o candle de intenção ele acontece bem rápido, então a gente tem que ficar ligeiro, né, pra quem opera igual a eu, no candle de intenção, que é o gatilho principal pra abrir a operação. Olha ali, ó, rapaziada, a minha ordem já tá posicionada, mas ainda não fechou o candle, né, então se ele fechar assim do jeito que tá, ó, pra mim não adianta, ó, não é um candle de intenção, entendeu? Ele fechou um candle negativo. Então, ó, fechou um candle negativo, eu não faço nada. Tirei aqui e da próxima vez, se ele vier aqui pra baixo ou ainda continuar aqui e fechar um candle de intenção, aí eu entro comprado, tá? Mas por enquanto não fechou ali, eu não vou fazer nada, né? Então vamos esperar enquanto não fechar um candle negativo, não faço nada. Enquanto não fechar um candle positivo, né? Não faço nada. Aí, ó, galera, o que eu falei pra vocês? Eu ia esperar aqui embaixo. Se ele tivesse fechado aqui no meio, tá? Eu não ia pegar, porque ele já teria invalidado esse primeiro Fair Value Gap nos 5 minutos. E daí eu esperei ele tocar no segundo Fair Value Gap aqui dos 5 minutos, tá? E nesse segundo, de fato, foi. Aqui tem 3 Fair Value Gaps de alta, rapaziada. Qual que de fato eu vou usar? Qual respeitar e dar o candle de intenção? Nesse caso, nesse daqui respeitou e tá dando candle de intenção. Falta 50 segundos, ó. E assim que fechar positivo, eu vou entrar na operação comprado, porque o alvo tá aqui nesse topo do XAUSD, beleza? Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Então ele falhou, ele veio aqui, fechou o pavio, tá? Vindo, deixando claro que queria buscar esse fundo, mas falhou em romper esse fundo, então o gráfico deixa claro que quer vir buscar esse topo. Então é isso, falta 30 segundos, eu já vou botar aqui e vamos que vamos. Olha, rapaziada, já tá ali no MetaTrader certinho. E é muito bom essa calculadora de loss, rapaziada, porque eu só defino meu risco, ó. E assim que fechar o candle de intenção, eu clico em Buy, né, que é compra. E deu, entendeu? Ó, ele vai ajustando automaticamente ali. Então, bora que bora, eu vou entrar na operaçãozinha agora, rapaziada. Vamos que vamos, pra cima. 2, 1, entrei. Entrei na operaçãozinha.
E bora que bora, rapaziada. Ao vivo aí pra vocês, tá? Operaçãozinha aqui, o stop tá em, deixa eu ver, $472 e o take em $1.452. Vamos que vamos. Seguinte, galera, Xiao SD aí, de fato tá apagando e agora ele fez o movimento que eu espero ele fazer para mover pro 00, tá? Então, o que que é? Depois que eu entro na operação, eu entrei na operação, ele faz uma expansão, faz uma retração e faz uma nova expansão. Esse é o momento que eu movo meu preço pro 00, porque a tendência é que ele faça uma expansão, uma retração, expansão, retração e vai no meu alvo. Não que ele venha aqui, faça uma expansão e volte tudo. Porque se ele volta tudo, a grande probabilidade é que ele volte pro meu stop. Então eu protejo minha operação. E é isso, rapaziada. Mais um diazão pra conta aí. Vamos que vamos. A operaçãozinha tá pagando $700 aí, como vocês podem ver. E agora eu vou movimentar aqui, ó, ao vivo pro 00, beleza? Então meu stopzinho aqui, ó, menos 470 e pouco. Eu venho aqui, pronto, meu stopzinho, $9. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Bora pra cima. Então, rapaziada, mais um dia finalizado aí. Eu vou pensar se eu posto um conteúdinho ali nos stories, né? Explicando o racional por trás dessa operação. E é isso, fechou? Agora é quase 1h30 da tarde. Eu vou ir roer alguma coisa. E é isso, rapaziada. Depois eu venho aí, gravo meu dia. Eu tô pensando hoje em chamar alguns colegas, alguns amigos meus que tem carro também, pra de fato a gente fazer um encontrinho de carro. Aquele famoso encontrinho de postinho de quinta-feira. Encontro de posto de quinta-feira. Mas de qualquer forma, eu venho e registro pra vocês. Então eu vou comer algo e depois eu volto, rapaziada. Vamos que vamos. Pessoal, agora são 2h da tarde. Eu vim deixar a mulher aqui na casa dos meus sogros. Porque como eles estão tudo de férias e eu tô editando vídeo, operando e tudo mais, aí ela fica ali com eles, de boa. E outra coisa, rapaziada, eu tô organizando, tô mandando mensagem pra alguns amigos, como eu falei, pra tentar organizar uma quinta-feira de postinho. Hoje é quinta-feira. Pra se encontrar num posto com os carros e ficar trocando ideia, sabe? É amizade de infância mesmo. Aí hoje a rapaziada também comprou o carro e tal. E, cara, é legal, é uma coisa que, tipo, a gente não faz muito. Acaba que devido à rotina, né, a gente acaba esquecendo. Mas é muito legal, principalmente pra mim, né? Tanto eu quanto eles, a gente gosta muito de carro. Então é legal porque a gente junta os carros, junta os amigos de infância, né, que são poucos, que realmente estão amigos até hoje, né? E troca ideia no postinho, fica lá de boa, muito, muito massa. Pra quem curte carro antigo, rapaziada, esse aí é o carro do meu vizinho, ó. Que doideira. Bonitão, né? Ele restaurou tudo do zero, rapaziada. Coisa linda. Ó. 000. E aí o Fuscão, né, galera? Acabei de chegar em casa, rapaziada. E é isso, o diazão hoje tá muito abençoado. O ar-condicionado tá aqui na sala, ó. Aí, eu nem mostrei pra vocês, né? Eu ganhei esse tênis aqui do meu sogro, rapaziada, de presente de Natal. Bonitão, né? Eu só tava usando esse daqui, que é o mais social, né? Eu acho que se fala.
Mas eu ganhei do meu sogro esse daqui, galera. Gostei bastante, bem bonitão. E o diazão hoje, galera, olha isso, rapaziada. Que dia, que quinta-feira mais próspera. Dia de take, dinheiro no bolso e muita paz. Muita paz, muita prosperidade, muitas bênçãos. Amém, rapaziada. Eu amo morar aqui, rapaziada, porque essa vista aqui, ela me encanta toda vez, entendeu? Eu morava lá na praia, cara, eu morava num prédio, praticamente pé na areia, lá na praia, vocês viram. Mas era um apartamento muito antigo e todo fechado ao redor. Ao redor não tinha vista, era tudo parede, porque como lá na praia é vários prédios um do lado do outro, não é igual aqui, que por exemplo, pô, esse prédio é um prédio bem alto e aqui não tem mais nenhum prédio aqui do lado, que tampa a vista. É bem diferente, é outra vibe, rapaziada. Eu prefiro 1000 vezes uma vista bonita assim do que morar na praia e tudo sem vista, entendeu? Uma vibe triste. E é isso. Rapaziada, uma das coisas que eu mais gosto dessa geladeira, eu já peguei aqui, mas eu esqueci de gravar. Vou gravar aqui, ó. Tem o Ice Water. Ó, meu inglês tá bom. Só posiciona aqui e aperta, ó. A bicha faz gelo automático, rapaziada. Que doideira, né? E, cara, não tem realmente, se eu abrir a porta aqui, não tem forminha de gelo. Ela realmente faz água ali na forma que já tem integrada dentro dela, né? É da Samsung. E faz gelo automático. Isso é muito bom. Não precisa ficar de forma manual ali, repondo, sabe? Pessoal, eu nem lembro que eu gravei na última filmagem, mas agora já são 6 horas. Já tá tudo fechado aqui, gráfico e tudo mais. Eu tava respondendo os comentários do vídeo de ontem e tava subindo o vídeo de ontem também no YouTube, né? Não, eu tava respondendo os comentários do vídeo de anteontem e subindo o vídeo de ontem. E agora, como eu falei, 6 horas, eu tô indo buscar a mulher lá. E, rapaziada, ela fez uma receitinha hoje, uma receitinha nova. Rapaz, eu vou filmar pra vocês verem o que que é. Muito gostoso. Daí eu já vou comer por lá. Tô desenrolando também com a rapaziada aí pra ver se a gente vai num postinho, né? Os carros e tal, se encontrar. E de repente mais tarde eu venho, respondo os comentários do vídeo de ontem, né? E passo a visãozona de como que eu tomei a decisão de entrar nessa compra no Xiaomi SD hoje. Beleza? Então, vamos pra cima, rapaziada. Aí, galera, será que o Fuscão vai dar um rolezão hoje à noite? Não sei, vocês saberão o final do vídeo. É isso aí, rapaziada, bora que bora. E, galera, é doideira que, tipo assim, muita gente tem meio que uma visão errada, sabe? Do trade. Por quê? Muita gente acha que pro cara ganhar, pro cara ser um trader lucrativo e consistente, o cara precisa ter uma rotina extremamente maravilhosa, uma rotina extremamente épica. E pra quem me acompanha há mais tempo aí no canal, rapaziada, já sabe mais do que tudo, cara, que não tem necessidade de ter uma rotina extremamente épica para ser lucrativo. De nada adianta você fazer 1 milhão de coisas fora do gráfico, mas quando chega na frente do gráfico você não respeita suas regras, você não segue regras, você não segue seu trading plan. Toda hora você tá errando, tá pulando de operacional em operacional, tá fazendo 1 milhão de coisas diferentes. Cara, não adianta de nada, entendeu? O certo é você ter uma rotina épica e na frente do gráfico alinhar, seguir o seu trading plan, entendeu? Aí é válido, mas agora só ter uma rotina, meu Deus, tomar um banho gelado, cara, eu já testei isso, eu falo por experiência própria, rapaziada. Eu tomava banho na água gelada, no máximo de gelado do chuveiro, quando era inverno e tava 4 graus, na esperança que isso ia, meu Deus, ia fazer eu ser lucrativo. Cara, não, rapaziada, parem de cair em besteira de ilusão, cara. Isso é só papo de coach, entendeu? É papo de coach pra te vender alguma coisa. Ah, vem comigo que eu te mostro o caminho da verdade. Que caminho da verdade, rapaziada? É o processo bem feito todo dia, entendeu? E, rapaziada, todo santo dia eu fico frisando, fico falando de novo essas coisas, porque todo dia, cara, entra pessoas novas aqui no canal, entendeu? Então, essas pessoas novas, às vezes, elas não escutaram isso de outra pessoa. Mas as pessoas que estão de fato me acompanhando há mais tempo, escutam todo dia eu falar as mesmas coisas que é necessário para vencer de fato. E é bom que eu fico reforçando isso na cabeça de vocês. Aí vocês não ficam perdidos, o que eu preciso para vencer, o que eu preciso para fazer a parada virar. Eu mostro aqui no canal, entendeu? Eu mostro que não tem fórmula mágica, é o básico bem feito todo dia, de forma repetitiva. O Yuri, o meu irmãozão Yuri aí que me acompanha no canal, até me perguntou: José,
como era na época que você fez seu primeiro mês consistente no trade, como que era, o que você fazia. Rapaziada, quando eu virei no trade, eu já era consistente nos pequenos lucros, galera, entendeu? Eu não comecei ganhando quase 10 mil reais num dia, do nada, entendeu? Eu comecei lá em 2019, rapaziada. Em 2019 eu não tinha grana, cara, eu era quebrado. Eu comecei operando centavos. Eu abri operações de centavos buscando $1 de lucro. Depois eu passei por $5 de lucro buscando. Depois meu alvo era $10 de lucro. Depois era $50 de lucro. Depois $100 de lucro. Depois $500 de lucro. Foi todo um processo, galera. E quando eu de fato alavanquei a minha conta no trade, que de fato o jogo virou, cara, eu já era consistente, entendeu? Os meus comportamentos eram os mesmos comportamentos de quando eu buscava $5 de lucro, porque não muda nada, rapaziada. É o que eu sempre falo pra vocês. O que vocês devem focar é no comportamento, no conhecimento, entendeu? Cara, as operações que eu buscava $10 de lucro, $50 de lucro, eram os mesmos comportamentos das operações que eu busco hoje, quase $2.000 de lucro. Entendeu? Não muda nada, entendeu? É isso que vocês devem focar, cara. A partir do momento que você tem o conhecimento alinhado, tem um comportamento alinhado, tem tudo alinhado, você só vai crescer cada vez mais. Essa é a verdade. Só que o que acontece? Você acha que, meu Deus, hoje eu só tenho $100 para negociar. Cara, se você tá negociando $100 e faz $5 em uma operação, você fez 5% da conta, rapaziada. Foquem nisso, não foquem em capital. Se vocês ficar focando em capital, eu tenho pouco dinheiro, isso é só uma desculpa. Vocês vão ficar sendo vitimistas para sempre, entendeu? Foquem em porcentagem, porque aí se você pensa assim, eu tenho $100, eu fiz $5, cara, eu fiz 5% da minha conta. Cara, se você pegar uma conta de $100 mil, de $1 milhão e replicar os mesmos comportamentos que te levaram a fazer $5 em uma conta de $100, você vai ter resultados. Você vai fazer 5% de $100 mil, você vai fazer 5% de $1 milhão, porque os números são só virtuais. O jogo é mental. Enquanto você não entender que o jogo é mental, você não vai progredir, porque você fica perdido aí, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Cara, você não precisa de dinheiro, você precisa de conhecimento. Não adianta você ter dinheiro e não ter conhecimento, entendeu? Você vai errar do mesmo jeito. Essa desculpa de não ter dinheiro é só uma falsa ilusão que você mesmo aplica na sua vida para não ter progresso. É a sua mente te auto-sabotando toda hora, entendeu? Eu não vou operar esse ano, eu não vou operar esse mês porque eu tô sem dinheiro. Cara, você não deve focar no dinheiro, você deve focar no conhecimento. Se você é lucrativo numa conta de $100, você é lucrativo numa conta de $1.000, você é lucrativo numa conta de $10 mil, você é lucrativo numa conta de $500 mil, não muda nada. O foco é comportamento, entendeu? 1% é 1%, rapaziada. Só que daí o que acontece? Você se assusta com os valores. Você vê na tela ali $1.000 rolando, você fica assustado. Só que, cara, não importa se tem $10 mil rolando no trade na tela ou tem $10. O gráfico vai fazer o que ele já tinha que fazer. O gráfico vai fazer o mesmo movimento, independente se você tá com um trade aberto que tá te pagando $50 mil e uma pessoa que tá com um trade aberto que tá pagando $5. O gráfico vai fazer o mesmo movimento. Só que o que acontece? Você fica com aquela auto-sabotagem toda hora. Você abre o trade, vê o lucrinho na tela, meu Deus, cara, e se volta? Cara, ninguém sabe se o trade vai voltar ou não vai voltar, rapaziada. É matemática e probabilidade, cara. Se você abrir o trade, tá no seu trading plano, cara, deixa o negócio correr, cara. Não fica atrapalhando o trade, não fica encerrando o trade antes da hora. Deixa andar, ou é stop ou é take, entendeu? Só que daí você fica focando aí no capital em si, não na porcentagem, e fica se auto-sabotando toda hora, entendeu? Olha aqui, ó, rapaziada, a receita. Agora eu vou provar. Então, rapaziada, a gata aí, ó, hoje ela fez uma nova receitinha. É isso aí, ficou muito bom, ó. Inclusive, tô comendo mais um pedacinho aí, tá muito bom. Então, rapaziada, eu tava aqui respondendo o comentário de vocês, beleza? E é isso aí, eu quero mandar um salve pra geral aí, galera. Tá, vou mandar um salve rapidão que eu vou sair com a gata, a gente vai tomar um milkshake
Quero mandar um salve aí pro Jonathan Serpo, ele tá meio atrasado aí, tá no vídeo 250, mas sempre acompanhando aí, meu irmãozão. Ele começou a acompanhar, cara, faz bastante tempo e ele literalmente, cara, respirou conteúdo. Desde o momento que ele começou a acompanhar, ele assistia todo dia, um monte de vídeo e chegou nos vídeos atuais, vamos que vamos. Ele já tá há bastante tempo aí, tamo junto demais, meu irmão. João Barbosa, tamo junto demais, LD, Igor Pontes, Marim Pro, Léo, tamo junto demais, sem palavras pra descrever o que você vem fazendo aqui. Essa Porsche é o mínimo que você merece. Agradecido, irmão. É exatamente isso, rapaziada. Que no vídeo de ontem eu comentei, né? Meu sonho é uma Porsche 911, que eu vou buscar e vou deixar registrado aqui no canal. E é isso, galera. Tudo é possível aí. Mente Movedora, tamo junto demais. Lucas, Oliver Finance, Fonseca, FTR aí, meu irmãozão FTR, meu irmãozão Fonseca aí também. Vamos que vamos. FX Camargo, Jonathan, bora que bora, Jean, o Arthur, Adrian, né? No vídeo de ontem, se não me engano, eu falei Adriane, mas é Adrian, tamo junto demais, irmão. Eu leio aqui pelo celular, né? Eu não fico lendo pelas telas. E daí, às vezes, o celular embaça e dá uma bugada. Mas enfim, Rafa Trader, tamo junto demais. Tavares, Bruno Ferri, Arag Trading, tamo junto demais. Yuri, meu irmãozão Yuri aí, ó. O comentário que ele falou hoje, ó, rapaziada, que eu tinha comentado um pouco antes com vocês, era isso daí. Vamos que vamos, quem quiser pausar pra ler. Alan, Sayama, Trader, Misa Nelson, Leonardo, Anônimo, tamo junto demais, Bruno Ferri, João Júnior, tamo junto demais, Fabiana, bora que bora, Fabiana, tá todo dia aí, uau, mais um aprendizado, já expandiu mais a minha visão agora, bora colocar em prática, é exatamente isso, rapaziada, não adianta vocês assistirem aqui no canal e não colocarem em prática, a evolução e o sucesso só vem da prática diária de forma constante, né, o que eu sempre falo, a construção é diária, galera. Daniel, tamo junto demais, Daniel, Diego, irmão, comecei a operar e está dando certo, seus vídeos estão me ajudando, mano, forte abraço, tamo junto demais, Diego, tamo junto demais, João, Natan, Elsguri, tamo junto demais, João aí, ó, todo dia acompanhando, Lucas Rodrigues, FTR, David, bora que bora, LC Marques, que aula, é o simples, bem feito e que funciona, eu parei de ver outras coisas pra treinar a minha visão e deixar igual a sua, pois se encaixa perfeitamente com o meu perfil, eu vou viver do mercado, é só uma questão de tempo e dedicação, é exatamente isso, eu tenho certeza que todo mundo aí vai vencer, rapaziada, é só questão de tempo, entendeu, vocês estão com o conteúdo certo, quer dizer, o conteúdo, o conhecimento que realmente é o caminho certo, entendeu? Essa que é a real. O Júnior aí, Léo Pinho, João, LD, Igor Pontes, Adriana, Fonseca, Arthur, Alceu, MTM Pro. Tamo junto demais, rapaziada. Eu sou eternamente grato por todo mundo que tá aí dando uma força diária, rapaziada. Todo mundo aí tá assistindo os vídeos antigos aí, ó. Os vídeos que de fato vão agregar na sua vida, fechou? E cara, essa é a real, entendeu? Não tem fórmula mágica e nem caminho milagroso, apenas a construção diária. Bora que bora. Isso aí, rapaziada, bora que bora. As luzes de Natalina. Bonito, bonito. Rapaziada, a gente foi ali no milkshake, mas estava muito cheio. E agora a gente tá vindo aqui comer um açaí. O milkshake infelizmente não rolou, já tá socado de gente ali. E o açaí tá de boa. Ó, galera, semana passada a gente veio e não tinha chocomenta. Hoje a gata pegou o preferido dela, que é chocomenta. É isso aí, eu peguei um açaizão aqui, ó, o tradicional. Peguei esse daqui também, creme Kinder. E eu vou ver se tem o chocomenta pra mim também, que eu acho que tá aqui. Aqui, ó, chocomenta. Esse aqui é o nosso favorito também. Olha aí, rapaziada, o meu e o da gata. É isso aí, bora que bora. E aqui o fitzão de manobras. Então, rapaziada, eu e a gata viemos aqui num parque que tem. Pegamos um sorvete, estamos dando uma caminhada, ó. É aquele parque que eu já filmei aí pra vocês, né? Vocês já sabem. Cara, que delícia, hein? Tá doido? Olha isso. Sorvetão. Bora que bora. Aparentemente tá dando encerramento lá atrás, ó. Mas tá muito climinha de final de ano aqui, rapaziada. Aqui tem um lago, né, que eu já filmei pra vocês uma vez. E vamos que vamos. Diazão abençoado. Galera, eu tava trocando ideia com a rapaziada do postinho e não rolou hoje, tá? Não deu certo ali pra todo mundo confirmar. E é isso, faz parte. Rapaziada, eu também tava trocando ideia com o antigo dono do Fusca. Ele me mandou uns vídeos do Fuscão. Eu vou deixar aqui pra vocês. Fuscão soltando fogo, rapaziada. Doideira, até postei lá no meu Instagram. Quem quiser assistir lá, é FX José G.
E é isso, galera. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar a visãozona de como que foi o dia de hoje, beleza? Hoje não teve muito segredo não, vocês vão ver o quão simples foi a minha visão. E bora pra cima. Ah, e amanhã, galera, o cara vai vir instalar o ar-condicionado, né, que eu comprei aqui, eu filmei aqui no canal. E amanhã é pra chegar o meu cabo pra ligar a segunda tela. Comprei um cabo de quase R$ 400 pra ligar essa tela, rapaziada. Fechou? Então é isso. Bora que bora agora pros gráficos. Vou deixar o celular ali gravando e vamos pra cima com tudo. Peguem lá Visiones, que a operação foi simples. E se vocês de fato botarem em prática, assistirem os vídeos e botarem em prática, vocês vão evoluir muito também. Beleza? Então, bora pros gráficos. Bora pro que interessa, que é o contexto gráfico, né? E galera, eu fico muito feliz que vocês tenham evoluindo, estão evoluindo muito, né? Eu vejo todo dia ali os comentários, né? Como vocês sabem, todo santo dia eu tô lendo os comentários. E, cara, é nítido, 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 nítido a evolução que todos estão tendo, principalmente quem tá acompanhando o meu canal há mais tempo. Vocês sabem que eu nunca vendi nada, cara, meu dinheiro vem 100% do Forex, entendeu? Então, é realmente a mensagem real que eu passo para vocês e por que que vocês estão evoluindo tanto, principalmente quem me acompanha há mais tempo. Porque é isso, entendeu? Não tem outras coisas, não tem fórmula mágica, não tem atalhos. É literalmente isso que eu passo aqui para vocês todo santo dia. Ah, José, cara, por que que você não vende nada e de fato você tá aqui perdendo tempo? Não é perca de tempo, rapaziada. Aqui eu tô deixando um registro da minha vida, tá? Só que consequentemente, eu não esperava que o canal ia crescer tanto. Eu não esperava que todo dia ia ter gente me assistindo. Eu criei, você pode voltar lá no meu início lá. Eu falava desde o meu início, cara, eu criei esse canal com o objetivo de deixar um registro da minha vida. Eu não tô ligando para like, para visualização. Eu não fiz desses vídeos para realmente ensinar. Não, tanto é que, cara, eu só registro a minha vida. Agora que de fato eu tô passando mais as visões e tudo mais. Então, consequentemente, no meio da caminhada foi chegando muita gente, rapaziada. Foi chegando muita gente e eu vi que, cara, realmente eu tive essa bênção, né, de poder agregar na vida do próximo, entendeu? E eu tô passando aqui a mensagem que eu gostaria de ter escutado no meu início, que tipo assim, eu sei que se lá no meu início eu tivesse alguém para me falar isso, alguém para me dizer, pô, José, segue por esse caminho, faz tal coisa, para de fazer tal coisa, tenha esse comportamento, cara, eu ia evoluir demais. Só que para chegar onde eu cheguei, rapaziada, eu tive que errar muito, errar sozinho, entendeu? Eu participei de muitos grupos e tudo mais, só que, cara, eu não tive um mentor fixo ali para me falar, pô, realmente você tem que fazer isso, se você fizer isso, você não vai evoluir, esse caminho aqui não é tão funcional. Então, rapaziada, eu não tive isso, eu tive que aprender por conta própria. E foi muito difícil, cara, foi muito desgastante mentalmente. Quantas vezes, tipo, eu já falei aqui no canal que eu ficava num quarto escuro chorando porque eu não sabia o que eu ia fazer, entendeu? Nada dava certo e tudo mais. Então, eu sei como que é difícil a caminhada, rapaziada. Eu sei como que é difícil. Então, hoje, eu realmente faço aqui, cara, eu faço meio que por paixão, entendeu? Porque eu nunca vendi nada, não vendo nada. E é realmente por paixão, entendeu? É só pra deixar um registro aí e, cara, é uma coisa, é legal também que eu me mantenho disciplinado, entendeu? Porque, por exemplo, assim, se eu não tivesse gravando esses vídeos, cara, provavelmente eu estaria, sei lá, assistindo alguma série, jogando algum jogo, igual quando eu não tinha o canal. Quando eu não tinha o canal, rapaziada, eu ficava jogando, quando eu morava lá na praia, eu ficava jogando praticamente o dia todo, entendeu? Então, cara, o canal é um negócio legal, porque eu me conecto com vocês, eu, tipo, conheço mais pessoas. Quantas pessoas ao redor do mundo que não assistem os meus vídeos, rapaziada? Então imagina, o dia que, por exemplo, eu e minha namorada for viajar, sei lá, pro Japão, entendeu? Já tem pessoas aí do canal que são do Japão, por exemplo, o Moisés aí. Então é muito legal, porque às vezes a gente pode se encontrar em algum lugar do mundo, ele troca ideia, troca networking ali pessoalmente. E eu acho muito legal essa parada, tá, rapaziada? Inclusive, é o que eu sempre falo pra vocês. Um dia eu ainda quero encontrar vocês pessoalmente pra trocar uma ideia e tudo mais. E, cara, muito massa, muito massa. Enfim, galera, e aqui vai ser o meu registro, entendeu? Minha jornada. Como eu falei, eu não sei até quando que eu vou gravar esses vídeos, mas de fato, o meu objetivo é registrar, né, todos os meus sonhos sendo alcançados aí, né? Tipo a Porsche, por exemplo. Tipo, meus filhos um dia vão ver esses vídeos, vão ver todo o meu processo. Tipo, meus filhos, cara.
de fato vão ter condição. Só que tudo isso foi construído no dia a dia e o dia a dia está aqui registrado no YouTube, entendeu? Então não é do nada as coisas, é tudo um processo, rapaziada. Vocês podem ver também que a gente já tá no vídeo 254, 255, se eu não me engano. Então, cara, é tudo uma construção diária, não é do dia para noite, entendeu? Então, realmente, quem estava aí há mais tempo no canal teve uma evolução, sim. É impossível não evoluir assistindo todos os vídeos ou bastante tempo aí no canal, rapaziada. É impossível, entendeu? Porque é aquela coisa, o importante não é o operacional. Você pode ter um operacional totalmente diferente do meu. O importante é o comportamento na frente do gráfico, beleza? Então, chega de enrolação aí, rapaziada. Vamos direto ao ponto aqui e bora para os gráficos para passar a visão do dia de hoje. Seguinte, galera, começando aqui pelo tempo gráfico maior, né? Vocês sabem que eu sempre pego o tempo gráfico maior, aí eu vou descendo para os tempos gráficos menores e pego todo o contexto do mercado, beleza? Então, aqui no tempo gráfico do diário, tá? Vocês podem olhar qual tempo gráfico tá aqui por cima, beleza? O que que o gráfico tinha aqui? Rapaziada, para quem tá acompanhando meu canal há mais tempo, sabe que desde novembro, desde essas regiões aqui, eu já venho falando que o Shao SD vai buscar esse topo primeiro, depois esse topo. Desde que o gráfico estava aqui nesse ponto. Por quê, cara? Tem um motivo. O SHA-USD, rapaziada, ele é um ativo que historicamente ele só sobe, entendeu? Ele não fica fazendo correções assim, até correções equilibradas e tudo mais. Não, ele faz tipo uma expansão, ele fica assim, depois ele faz uma outra expansão. Então, não espere equilíbrios do SHA-USD porque ele é um ativo bem um pouco explosivo, né? Então, às vezes você está acostumado a negociar, por exemplo, o Euro SD, o GBP USD, que são pares mais de boa, aí você vai negociar o SHA USD e não consegue entender o gráfico dele, porque ele se movimenta de forma diferente, beleza? Então, de resumo, galera, sabendo que o SHA USD historicamente ele só sobe, a gente teve aqui uma expansão, uma correção, tá? E essa correção, o fundo dela foi ali em outubro, ó, meses atrás, tá? Então ela de fato, ela foi, como a gente sabe que isso daqui é o fundo? A gente não sabe. Por exemplo, se o gráfico estava aqui nesse momento, eu não sabia que isso aqui era o fundo. O gráfico de fato inverteu para alta e daí eu identifiquei que isso aqui é o fundo, beleza? Então aqui, por exemplo, inverteu para alta e daí voltou aqui. Isso daqui é só uma retração, isso daqui é só uma expansão, daí isso aqui é uma retração para uma nova expansão e o gráfico faz isso daqui, entendeu? Então, por isso que lá em novembro eu já sabia que esses topos ia ser rompido, porque qual que é a tendência meio que mãe assim do gráfico? A tendência é alta. Isso daqui, né, que fez aqui, muita gente acha que ele já ia inverter o fluxo para cá, só que não, porque de fato a tendência macro, né, é alta. Então, automaticamente os alvos viram esse primeiro alvo aqui e esse segundo alvo aqui. Então, lá em novembro eu marquei aqui, mostrei todo o racional para vocês, vocês já sabem, tá? Então, primeira coisa, galera, eu já tinha o meu viés, que era o viés do diário. Então, eu tinha aqui, ó, diário. Então, eu tinha aqui, ó, diário compra, beleza? Então, agora que eu já tenho o meu viés do diário, eu busco mais viés para mais contexto gráfico. Eu vou marcar aqui no gráfico o alvo que eu acredito que o gráfico vai bater, tá, rapaziada? E de fato, é esse alvo aqui, ó. Entendeu? Por que que ele vai bater? Porque ele, cara, é natural do mercado. O mercado trabalha assim, ele trabalha em expansão, correção, e assim o gráfico trabalha, entendeu? Quando ele inverte o fluxo, ele faz isso, falha em fazer uma nova expansão e inverte o fluxo, aí faz correção, expansão, e o gráfico trabalha assim, entendeu? Então, o seu trabalho, né, para quem opera no mesmo operacional que o meu, de fato, é identificar em qual que o momento que o gráfico tá, se é expansão, se é retração, qual que é a tendência do gráfico, e com isso você vai conseguir pegar boas oportunidades, né? Nesse caso, o gráfico fez expansão, retração, e o próximo movimento que era a probabilidade de o gráfico fazer era expansão, ou seja, compra. Então, todo esse movimento aqui, ó, é compra. Tanto é que vocês podem olhar as minhas últimas operações no SHA USD, galera, foram todas compradoras, entendeu? Porque o viés, no geral, eu estava mandando comprar desde, de fato, novembro aqui, entendeu? É compra, 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 compra.
beleza? Então aqui no diário a gente já tinha o nosso viés gráfico, que era a compra. Agora a gente começa a baixar o tempo gráfico, beleza? Eu vou baixar aqui para 1 hora e no 1 hora a gente consegue já achar algumas informações aqui. Primeira coisa, rapaziada, eu vou anotar aqui a minha sessão operacional do dia 18, que no caso foi o dia ali que eu peguei o take, né? Foi ontem. Então aqui no dia 18, ó, em que horário que eu negocio? Eu negocio das 9 até as 2 horas da tarde. Então eu não me importo em estar na frente do gráfico antes dessa lacuna de tempo e eu não, tipo, fico na frente do gráfico depois dessa lacuna de tempo. A única coisa que eu me importo, de fato, é o que acontece aqui dentro dessa lacuna de tempo. Beleza? Eu não fico negociando, por exemplo, 4 horas da manhã, porque eu não opero a sessão de Londres, por exemplo. A minha sessão é a sessão de Nova York. Então, meu foco ali é das 9 até as 2 horas da tarde, beleza? Nada mais e nada menos que isso. O que que eu utilizo dos tempos ali do passado? Eu utilizo as informações. Então, eu olho como que o gráfico se comportou no passado para tomar as minhas decisões no momento presente, né? Vocês já sabem disso, beleza? Então aqui, ó, eu vou deixar o gráfico passar até o início da minha sessão operacional e depois na minha sessão operacional eu vejo o que que o gráfico fez, tá? Então eu vou deixar ele passar aqui, ó. Vamos ver. Pronto, ó. Chegou na minha sessão operacional, rapaziada. Deixa eu até voltar que ele passou um pouquinho aqui. Chegou na minha sessão operacional, agora eu começo a analisar o contexto de 1 hora, beleza? A gente começa aqui de trás, rapaziada, beleza? 1 hora, galera, aqui de trás ele fez a seguinte coisa: ele fez uma expansão, uma retração, uma expansão. Beleza, ele fez essa expansão, só que aqui, ó, nesse fundinho, vocês podem ver que ele veio só capturar liquidez. Por quê? Vocês sabem que eu considero uma captura de liquidez quando ele rompe com o pavio do candle. Ou seja, se eu vejo o gráfico vindo até um fundo ou um topo e romper e fechar assim, com esse pavio retraído, eu entendo que o gráfico só veio capturar o dinheiro que tinha nesse fundo, né? Porque para quem não sabe, onde que estão o dinheiro do mercado? O dinheiro estão nos fundos e nos topos. Ou seja, se está numa tendência de alta, o dinheiro está nos topos, tá? Então o gráfico faz correções e retrações para buscar os topos, rapaziada. O dinheiro. Se o gráfico inverte o fluxo, ele vem buscar os dinheiros que ficou nos fundos, entendeu? Então, consequentemente, o gráfico vai trabalhar assim. E daí depois tem dinheiro nos topos. E, cara, o mercado, rapaziada, é movido a dinheiro, a money. Fechou? Então, cara, muitas vezes você tá levando muito stop porque você não sabe identificar as regiões de liquidez e opera dentro delas. Então, tipo, você é liquidez. Às vezes, cara, você tá tentando vender num topo, por exemplo. Por exemplo, tem um ponto de interesse aqui. O gráfico chega aqui, você tenta vender, só que na realidade tem dinheiro aqui para ser capturado. E daí você vai junto com a captura desse dinheiro, consequentemente você leva um stop. Qual que era o jeito certo, assim, que faz mais sentido? É entrar comprado para buscar a captura desses dinheiro. Consequentemente, você pega um take, que foi no caso a operação, o cenário da minha operação de hoje, beleza? Então, só explicando para vocês ali, para vocês entenderem de forma legal. Beleza, rapaziada, o gráfico aqui, ele tava nessa estrutura. Então, o topo do preço do H1 é esse topo aqui. Vocês podem ver que em nenhum momento o gráfico consegue romper esse topo. E o que que o gráfico fica fazendo aqui no 1 hora, rapaziada? O gráfico fica brincando de ping-pong. É o que eu sempre falo para vocês, cara. Aqui, ó, tem um topo aqui. Imaginem, galera, que é uma bola de ping-pong, tá? Então aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo. O fundo joga a bola para o topo, automaticamente a gente tem uma estrutura. Automaticamente, depois de uma estrutura, o preço faz uma correção e uma nova expansão. Ou seja, ele tem que romper esse topo aqui para continuar o fluxo de alta, tá? E nesse caso aqui, o que o gráfico fez? Ele fez a correção aqui, ele capturou a liquidez desse fundo, ele não fechou com o corpo do candle, ele não fechou um candle assim forte, rompendo essa região. Entendeu? Se ele tivesse fechado um candle assim forte, consequentemente ele teria feito um fluxo de baixa. Mas não,
Ele fez o quê? Ele veio aqui, retraiu tudo e fechou com um pavio. Automaticamente a captura de liquidez. Automaticamente o próximo alvo vira o quê? Se capturou a liquidez de um fundo, rapaziada, o próximo alvo, né? Isso aqui é uma captura de liquidez. O próximo alvo vira o topo, tá? Porque ele não foi capaz de romper o fundo com o corpo do candle. Então o topo vai virar liquidez, porque esse topo é um topo fraco. Ele vira um topo fraco, entendeu? Então nesse cenário aqui, ó, ele capturou a liquidez do fundo. Qual que era o próximo alvo? Jogou a bola para baixo, não conseguiu romper esse fundo aqui. A bola é jogada para cima novamente para romper esse topo aqui. Beleza? Então, cara, olhem com essa visão. É uma visão muito legal de vocês aprenderem a identificar ali qual que é o próximo topo a ser rompido, qual que é o próximo fundo a ser rompido. Entendeu? Então a gente tinha esse topo aqui como alvo para ser rompido, a bola foi lá para cima para romper ele, não conseguiu. Automaticamente criou um novo topo aqui. Então esse topinho não conseguiu romper esse topo anterior. Então, aonde que vai o próximo alvo? Se não consegue romper esse topo, automaticamente o próximo alvo para romper é esse fundo, entendeu? Então, o gráfico vai lá testar o fundo novamente. E aqui vocês podem ver que novamente esse novo fundo aqui não conseguiu romper o fundo anterior. Rapaziada, isso aqui é uma acumulação. Se vocês forem ver, cara, o gráfico tá assim. Só que olhando por essa visão de meio que ping-pong, sabendo identificar qual que é o próximo alvo de fundo e topo, vocês conseguem abrir operações, né, dentro de acumulações. Claro, não operando no meio, e sim operando nos pontos extremos, entendeu? Então, só explicando essa visão para vocês. Esse topo não conseguiu romper esse topo aqui, automaticamente ele joga a bola para baixo. Cria um novo fundo que não consegue romper o fundo anterior, automaticamente o próximo alvo vira o quê? O topo. Beleza? Esse topo aqui. Então a bola é jogada para cima novamente, entendeu? Galera, aqui nos tempos gráficos, no contexto tempo gráfico do H1, a próxima expectativa de movimento é porque se esse topo não conseguiu romper o topo anterior, a bola é jogada para baixo para romper esse fundo aqui, tá? Só que, como que a gente vai identificar essa movimentação da bola sendo jogada? Lá pelo tempo gráfico menor, exatamente como eu expliquei para vocês. O tempo gráfico do M5, se ele for realmente buscar esse fundo aqui, ele vai estar vendedor. Então, o tempo gráfico do M5 a todo momento ele só vai estar caindo. Ele não vai fazer isso daqui, ó. Entendeu? Ele não vai reverter, porque se ele for reverter, significa que automaticamente esse fundo aqui vai virar o preço assim para vir buscar esse topo, né? Que foi o que aconteceu. Então, cara, o tempo gráfico menor, rapaziada, manda muito, entendeu? Eu me baseio muito pelo tempo gráfico menor. Então, eu tenho o viés do tempo gráfico maior, só que ali no tempo gráfico menor é o meu ponto principal que eu fico muito atencioso, entendeu? Eu presto muita atenção em cada movimento que o tempo gráfico menor vai fazer, porque, cara, é o tempo gráfico, rapaziada, é fractal. Toda movimentação começa lá nos tempos gráficos menores, entendeu? Então você deve utilizar o tempo gráfico maior para pegar a intenção do movimento, ou seja, se o gráfico quer ir capturar um fundo, quer ir capturar um topo, e pegar os tempos gráficos menor para de fato pegar os detalhes. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu tenho um topo aqui, tá? E o gráfico tá vindo aqui, entendeu? Ali no tempo gráfico menor, de fato, o gráfico vai estar fazendo fluxos de alta. Só que automaticamente, se no tempo gráfico menor o gráfico faz isso, eu já identifiquei que o quê? Pô, o gráfico não quer mais buscar esse topo aqui. Agora, o gráfico quer buscar esse fundo aqui. Então, eu já sei que eu posso vender porque o gráfico quer vir buscar esse fundo. Então, o tempo gráfico menor está caindo, eu armo vendas aqui para vir buscar o fundo, entendeu? Então, é basicamente isso, cara. Prestar atenção nos detalhes que o tempo gráfico menor traz é muito bom, rapaziada. Por exemplo, nessa operação, pô, quando estava aqui nesse cenário, o alvo era esse fundo, beleza? Só que se o tempo gráfico menor só está fazendo isso aqui, eu não vou vender, porque o tempo gráfico do diário está mandando comprar. Então, eu vou esperar o tempo gráfico reverter para compra, seja depois que ele romper esse fundo aqui, depois ele faz isso aqui, mas não importa, porque todo o meu viés é comprador, né? O meu viés é que de fato o preço venha fazer essa movimentação aqui, ó, rapaziada.
entendeu? Ó, expansão, retração, expansão, retração, expansão, beleza? Então é basicamente isso. Então, cara, esse momento do gráfico aqui confunde muita gente, só que sabendo interpretar ali no momento certo, rapaziada, você consegue pegar ótimas oportunidades. Assim como foi o meu último clique no Shao SD que me deu take também, entendeu? Foi numa acumulação, tá? Foi até, deixa eu pegar aqui para vocês verem, rapaziada. Foi, se eu não me engano, nessa acumulação aqui, ó. Tá? Nessa acumulação vocês podem ver que eu peguei uma operação de compra, beleza? Por quê? Porque eu negociei exatamente aqui, ó. Entendeu? Foi num ponto chave, não foi num ponto aleatório do gráfico. Ó, eu vou mostrar para vocês. De fato, aqui, ó, o gráfico falhou em romper esse fundo, automaticamente ele estava num fluxo de baixa, ele reverteu para um fluxo de alta. Então, ele fez expansão, retração, expansão. E daí ele fez uma retração. E aqui nos tempos gráficos menores, eu identifiquei que o preço falhou em continuar a queda. Ele fez o que no tempo gráfico menor aqui nesse ponto? Ele estava em um momento de retração. Eu já sabia que era um momento de retração e que a próxima expectativa era expansão. Então, no tempo gráfico menor, aqui nos 5 minutos, o gráfico fez essa movimentação aqui, ó. Entendeu? E quando ele fez essa movimentação de alta, eu já entendi que ele não queria vir buscar esse fundo aqui. E sim, ele virou para vir buscar esse topo aqui. Automaticamente, eu comprei aqui, ó. Nesse ponto aqui, e de fato o preço explodiu. Por quê? Porque tinha contexto gráfico. Eu não estava comprando aqui no meio nessa bagunça, entendeu? Eu de fato comprei com contexto gráfico. Olha esse desenho que lindo que foi, entendeu? Então foi isso, rapaziada. Foi exatamente isso. E aqui não foi diferente, aqui foi a mesma coisa. O gráfico estava caindo, só que aqui nos 5 minutos, vocês vão ver, eu vou jogar o preço para os 5 minutos. Eu até vou deixar a tela dividida em dois, rapaziada. Então aqui, ó, galera, nesse lado da tela eu tenho os 5 minutos e desse lado da tela eu tenho o H1, beleza? Então vou soltar o replay aqui do início da minha sessão operacional para vocês verem o meu contexto gráfico, tá? Então, como vocês sabem, se o gráfico continuasse caindo, eu não ia fazer nada, eu só quero ver os 5 minutos revertendo. Atualmente aqui, ó, vocês podem ver nitidamente na tela que os 5 minutos está caindo, tá? Se ele está caindo, vocês já sabem, eu não faço nada. Então, eu vou esperar os 5 minutos reverter para alta e depois eu posso tomar alguma decisão. Então, nesse momento ainda não reverteu, ele está num fluxo de baixa. E nesse momento o gráfico reverteu, rapaziada. Tá? Nesse momento o gráfico reverteu. A gente pode puxar o gráfico para ver no que o gráfico reagiu aqui atrás. Tá? Então, o que ele reagiu? Pô, ele não reagiu em nada muito relevante, tá? Ele reagiu, ele capturou essas liquidez aqui de trás, mas não foi de fato num fair value gap ou numa região de demanda ali muito interessante. Mas mesmo assim, foi interessante essa reação aqui, ó, beleza? Então agora, o que que eu espero o gráfico fazer? Eu espero ele reagir num ponto de interesse aqui nos 5 minutos. Olhem como o gráfico do H1 já mudou, rapaziada. O gráfico do H1 estava caindo, do nada ele deu uma lapada para cima. Isso nos mostra o quê? Pô, o H1 não quis mais buscar esse fundo. Agora o H1 quer vir buscar esse topo aqui, entendeu? Então, cara, olha que interessante prestar atenção no movimento do tempo gráfico menor, porque ele vai te mostrar o direcional ali no momento presente, e o gráfico maior vai te mostrar o direcional do meio que o macro, assim, entendeu? Por exemplo, antes estava com a expectativa, quando o gráfico estava aqui caindo, estava com a expectativa de vir buscar esse fundo. Só que agora, com essa barra grandona aqui, a expectativa já é que feche uma outra barra para vir buscar esse topo aqui, entendeu? Só que os 5 minutos que vai mandar isso. Então, por exemplo, aqui nos 5 minutos agora, ele estava num fluxo de baixa. Vocês podem ver, ó, de fato correção, expansão, e de fato o preço agora inverteu. E agora que ele inverteu, rapaziada, eu espero meus pontos de interesse, né? Porque ele já capturou a liquidez aqui, ó. Aqui, de fato, ele fez uma captura de liquidez, então ele reverteu aqui. Eu espero meus pontos de interesse, que é o quê? Pô, pode ser qualquer coisa, cara. Breaker block, pode ser fair value gap, você pode marcar 1 milhão de coisas aqui no gráfico. O que que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aonde o candle bate e fecha um candle positivo, que seria o meu candle de intenção, entendeu? Então, cara, aqui embaixo eu tinha a região de fair value gap e só, entendeu? Aqui não foi um fair value gap, ó, rapaziada. Aqui o gráfico fez esse paviozão e não deixou um espaço aqui no meio, ele foi totalmente preenchido. Então isso daqui não é um fair value gap,
entendeu? Então não tem interesse para mim nessa região aqui de cima. O que que tem interesse para mim? Somente essa região aqui de baixo, somente esse Fair Value Gap, tá? Então eu vou esperar o preço voltar nessa região aqui, dar o candle de intenção e eu entro, tá? E vocês vão ver o que que o preço faz logo após eu passar aqui o replay, tá? Então o preço faz isso daqui. Então vocês podem ver que o gráfico reagiu aqui, rapaziada, só que ele não reagiu de fato no Fair Value Gap, porque o meu Fair Value Gap estava marcado ali embaixo, entendeu? Então o que me interessa é só ali embaixo. E daí eu espero o gráfico passar. Beleza? Não reagiu nada, não deu o candle de intenção. Esse candle aqui, rapaziada, não foi um candle de intenção válido, tá? Por quê? Porque ele foi até lá em cima e retraiu tudo. Ou seja, fechou um candle indeciso. Então, rapaziada, isso daqui não foi um candle de intenção e também não estava numa região válida, entendeu? Vocês podem ver que não estava numa região válida e é isso aí. Agora o gráfico chegou, de fato, numa região que me interessa. Então, vou esperar dar um candle positivo nessa região. Vocês podem ver que não deu o candle positivo, galera. Não deu um candle positivo, beleza? Então, de fato, cara, o gráfico inverteu para baixo de novo, tá? Vocês podem ver que aqui o candle do H1, vocês podem ver que já derreteu tudo de novo, já tá com a expectativa de movimento de vir buscar esse fundo aqui, beleza? Então, cara, é isso, paciência, eu não faço nada. Daí eu espero o gráfico passar. Beleza, o gráfico não tá enrolando e tudo mais, bora ver. Ó, o gráfico começou a subir, beleza? O gráfico começou a subir. Olha esse candle do H1, como que começou a retrair, rapaziada. Beleza? Essa retração aqui, ela é um pouco anormal, porque ela nos mostra que os compradores estão entrando para vir buscar esse topo aqui, tá? Olha essa retração, rapaziada. Então, cara, a gente pode até procurar aqui atrás o que que o gráfico respeitou. Tá? Então, porque tudo tem um porquê no gráfico. O gráfico não vai fazer uma movimentação do nada, rapaziada. O gráfico faz uma movimentação após reagir a alguma região, seja região de demanda, o Fair Value Gap, Breaker Block e tudo mais. Então, aqui atrás, o que que a gente tinha? A gente tinha esse fundo que foi capturado, esse fundo aqui foi capturado, e logo após a captura desse fundo, o que que deixou aqui? Uma região de demanda, tá? Então vocês podem ver que tinha uma região de demanda aqui. Antes da demanda tinha liquidez, beleza? Antes da demanda tinha liquidez. Então eu estico essa região de demanda aqui. E por que que eu estou esticando essa região aqui, rapaziada? Poderia ser qualquer região daqui de trás. Só que de fato essa região aqui foi a região que o gráfico parou e reagiu, entendeu? Se o gráfico tivesse passado reto, eu não iria marcar ela, entendeu? Eu quero entender o porquê que o gráfico fez tal movimentação. Aí eu busco informações ali do passado, entendeu? Porque eu quero entender o contexto no geral, beleza? Então aqui o gráfico reagiu em uma região de demanda. E o meu viés do H1 de fato já começou a inverter para alta novamente, entendeu? E aqui nos 5 minutos também. Então o que que eu espero? Eu vou só esperar o gráfico ali de fato reverter. Então aqui a gente já começa a ter uma base do preço, galera. Por quê? Olhem isso, vocês podem ver nitidamente na tela. Só vou remover tudo que tem aqui de desenho para ficar mais nítido para vocês entenderem, tá? Eu vou marcar aqui minha sessão operacional novamente, que é das 9 até as 2 horas da tarde. E vou marcar os principais pontos aqui do H1, tá, galera? Que é o quê? O preço estava com expectativa de vir buscar esse fundo. Nesse momento aqui, o gráfico falhou. Vocês podem ver que, cara, é nítido na tela. Olha o gráfico do H1, ele chegou próximo de romper o fundo e do nada retraiu tudo. O próximo candle que abriu já abriu um candle comprador. Então no H1 ele já me mostra que o que? Falhou em romper esse fundo aqui. O próximo alvo, se falha em romper o fundo, o próximo alvo é o topo. Entendeu? Então, lá nos 5 minutos, eu vou buscar operações para romper o topo, beleza? E automaticamente a gente tem aquele porquê o gráfico deu aquela reação, que foi o motivo dessa demanda aqui. Então, após encostar na demanda ali nos 5 minutos, o gráfico reagiu de alta, então automaticamente eu já fico ligado, pô, o gráfico do H1, cara, não vale a pena a gente vender aqui, rapaziada. Não vale a pena. Olha esse cenário do H1, cara. Olha esse cenário do H1, ele tá gritando para você que ele quer subir, ele tá, cara, nítido na sua cara que ele quer vir buscar esse topo aqui, entendeu?
Então não vale a pena a gente vender. A gente tem que dar prioridade ali para o viés do tempo gráfico maior e no tempo gráfico menor pegar as reações, entendeu? Então aqui no tempo gráfico menor, o que que eu esperei? Eu identifiquei que, cara, isso daqui não valia a pena eu vender aqui, não faz sentido, porque todos os tempos gráficos estão apontando alta, entendeu? Nesse momento aqui, o que que eu já tinha identificado? Eu já tinha o diário compra, eu já tinha o H1 de fato compra, entendeu? Então, cara, o que que eu vou esperar? Eu vou esperar uma venda no M5? Não faz sentido, rapaziada. Tem que seguir os tempos gráficos maiores. Então, se o diário estava comprador, se o H1 estava comprador aqui nesse momento, ó, nesse momento, entendeu? Nesse momento, o H1 estava com o objetivo de vir buscar esse topo aqui. Então, aqui nos 5 minutos, eu vou vender aqui do nada? Não, não vou vender, rapaziada, eu vou comprar, entendeu? Então eu esperei uma reação, tá? Após tocar naquela demanda lá, ele usou esse fundo aqui como liquidez uns 5 minutos, beleza? E daí eu filmei ali para vocês, rapaziada. Eu tenho vários pontos de interesse aqui. Eu tenho, de fato, esse Fair Value Gap, eu tenho esse Fair Value Gap, e eu espero o quê? Eu espero o preço chegar em um desses Fair Value Gaps, me dar o candle de intenção, porque eu não sei em qual Fair Value Gap o preço vai reagir, se é nesse primeiro, se é nesse segundo, se é lá de baixo novamente, não sei, entendeu? Então eu espero o preço voltar no Fair Value Gap, dar o candle de intenção e deu, entendeu? Então nesse caso aqui, o que que eu esperei? Eu esperei o gráfico voltar em uma dessas regiões aqui e dar o meu candle de intenção. E aqui, rapaziada, foi gerado outro Fair Value Gap, tá? Foi gerado outro Fair Value Gap bem pequenininho, entendeu? Então, se o preço dá um candle de intenção dentro desse Fair Value Gap aqui, eu também posso sim estar comprando, beleza? E vamos só esperar o meu gatilho final, que é o candle de intenção, tá? E o candle de intenção, de fato, ele não deu. Então, essa primeira região aqui, a gente já invalida ela, já exclui ela. Tem mais duas regiões que sobraram, tá? Então, aqui eu espero o gráfico chegar. Opa, chegou em uma região aqui, ó, de Fair Value Gap, que eu tinha marcado. Cara, José, como você sabe que você vai utilizar essa região? É porque deu o candle de intenção, rapaziada. Dando esse candle de intenção, não importa a região, se for nessa região aqui, se for nessa região aqui, ou se tiver, ou se tivesse uma região mais abaixo, eu ia priorizar a região que o gráfico deu uma reação. E nesse caso foi nesse segundo Fair Value Gap aqui, tá? Então, assim que deu o candle de intenção, cara, eu abri a minha ordem aqui no fechamento, beleza? O stop aqui no fundo, vocês já sabem que não tem segredo. Automaticamente, meu alvo ficou lá nos topos. Por quê? Todos os tempos gráficos estavam mandando eu comprar. Todos os tempos gráficos, rapaziada. Entendeu? Ó, eu vou botar em uma janela aqui para vocês verem melhor. Então, o viés aqui do diário, né, o viés do diário, era para vir buscar esse topo aqui. Beleza. Então, eu tenho o diário comprador. O viés do H1, nesse momento, era para vir buscar esse topo aqui, ó. Vou marcar aqui também, tá? Era para vir buscar esse topo aqui. Então, eu tenho o gráfico querendo buscar esse topo aqui, né? Esse topinho aqui do H1. Eu tenho o gráfico querendo buscar esse topo aqui do diário. Então, automaticamente aqui no M5, eu abri a minha compra e mirei um para 3 ali, que é o topo do H1. Entendeu? Ó, o topo do H1, topo do diário. Eu mirei a minha compra aqui no topo do H1, entendeu? Porque eu identifiquei que todos os viés estavam comprador e agora, com esse candle de intenção, ele me confirmou uma coisa, rapaziada. Porque o candle de intenção é muito importante, porque ele já fala pelo nome, intenção. Então, o que que esse candle de intenção me mostrou aqui nesse gráfico, rapaziada? Que é uma coisa muito importante. Se não tivesse dado o candle de intenção, o gráfico ia fazer literalmente a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Ele só ia cair e ia ignorar todos os pontos de interesse ali de compra e ia continuar num fluxo de baixa. Só que, dando esse candle de intenção aqui, rapaziada, o gráfico me dá a intenção do preço que ele respeitou nesse Fair Value Gap e apontou para cima. Entendeu? Apontou para cima. Então, automaticamente, se ele aponta para cima, eu entendo que a próxima expectativa, a próxima probabilidade de movimento é para vir buscar esse topo aqui. Não é para vir buscar esse fundo aqui. Então, a gente novamente tem mais um viés. A gente tem o viés do 5 minutos.
Então, rapaziada, a gente tem 3 viés alinhados nesse momento do candle de intenção. A gente tem o viés dos 5 minutos alinhado que quer vir buscar esse topo. A gente tem o viés do H1 alinhado aqui atrás que quer vir buscar esse topo. E a gente tem o viés do diário alinhado aqui atrás que quer vir buscar esse topo. Cara, tudo mandando comprar. Por que que eu vou ignorar isso, rapaziada? Por quê? Se está dentro do trading plan. Então, eu tenho aqui M5, compra, eu tenho FVG e de fato eu tenho candle de intenção, né? E eu tenho também captura de liquidez. Então, rapaziada, eu tenho literalmente tudo alinhado para de fato só meter uma compra ali, entendeu? Então, assim que o gráfico fechou o meu candle de intenção, dando a intenção que ele queria buscar os topos, eu entrei comprado, beleza? Após entrar comprado, essa foi a operação que vocês já sabem, ó. Vral, entendeu? Por que que o gráfico, de fato, aqui, depois do meu alvo, rapaziada, ele criou muita volatilidade? Porque o gráfico já faz muito tempo que quer vir buscar, de fato, esse topo aqui do diário, rapaziada. Então, tudo isso daqui, galera, tudo isso que aconteceu aqui no meio, o gráfico estava capturando combustível para após romper um topo do H1, ele já ir direto no topo do diário, por exemplo. Então o gráfico, rapaziada, ele trabalha assim, ele conta de fato uma história para as pessoas ficar negociando aqui no meio, depois capturar o dinheiro delas, né? Capturar o dinheiro delas e fazer o real movimento depois. Entendeu? Então é por isso que muitas vezes, quando o preço está próximo de romper, por exemplo, a gente tem um topo aqui. Quando o preço está próximo de romper um topo, muitas vezes ele acumula e do nada ele faz isso aqui, ó. Entendeu? Por que que ele faz isso? Porque ele fica acumulando, o pessoal ficar entrando em operação aqui, capturar o dinheiro e de fato fazer o real movimento, porque o gráfico precisa de dinheiro para se movimentar, o gráfico precisa de combustível, entendeu? Então é por isso que muitas vezes após romper ali, de fato, o gráfico pega uma velocidade. Só que também tem a outra questão, depois que o gráfico rompe, a próxima expectativa é correção, por isso que não vale a pena tu ficar comprando quando o preço já rompeu um topo, por exemplo. E essa foi a operaçãozinha de hoje, rapaziada. E daí, assim que eu abri a operação, de fato, né? Foi nesse momento aqui, eu espero o gráfico andar, fazer uma nova correção e uma nova expansão. E quando rompe esse topinho aqui, eu movo para o 0 a 0 e não tenho mais risco na operação, beleza? Então, é isso, tá? É basicamente isso, galera. Então, o gráfico depois ele andou ali, fez a correção, né? E, cara, depois ficou acumulado de novo, tá? Então, cara, peguei o melhor movimento do dia praticamente ali. E não tem muito segredo não, beleza, rapaziada? E atualmente o gráfico tá aí, tá? Vamos ver o que que ele fez aqui. De fato, ó, ele fez isso daqui. Olha o que que ele tá fazendo aqui agora, rapaziada. Eu vou pagar tudo do gráfico. Exatamente o que eu falei pra vocês. Ele tinha esse topo, esse fundo aqui, o gráfico tava vindo na direção de capturar esse fundo aqui, ó. Agora, olha o que o gráfico fez. Ele está apontando comprador. Se ele está apontando comprador, a gente tem a expectativa que o gráfico suba novamente. Entendeu? Só que daí pode ser sim que o gráfico venha, aponta comprador e chega aqui, aponta vendedor novamente. Só que daí eu sei que ele vai vir buscar esses fundos aqui. Se ele apontar vendedor aqui em cima. E se ele chegar aqui e apontar comprador de novo, eu sei que ele vai vir buscar esse topo aqui. Entendeu? Então, rapaziada, vocês têm que prestar muita atenção nesses detalhes também, de qual lado o gráfico está apontando que quer ir buscar, porque isso é muito importante. Por exemplo, aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, o que que a gente tinha, tá? A gente tinha um gráfico subindo, o gráfico subiu, ele apontou que queria cair, automaticamente, de fato, o fundo virou alvo. Era para ele fazer isso. Entendeu? Só que ele não fez. Ele fez o quê? Ele caiu, do nada ele começou a apontar comprador de novo aqui. Automaticamente a gente já muda o nosso viés, a gente já muda o nosso contexto. Para quê? O gráfico quer vir buscar esse topo aqui. Entendeu? E vocês podem ver que é isso, cara. É assim que o mercado trabalha. Por exemplo, aqui, ó. O gráfico capturou esse topo aqui, ó. Ele apontou, ele estava subindo. Ele apontou que queria cair. Ó, apontou aqui que queria cair. Automaticamente a gente identifica que ele quer vir buscar esse fundo, fazer essa movimentação. A gente começa a ter o viés vendedor. Só que do nada o gráfico apontou que ele queria subir. A gente já muda o nosso viés. Então, automaticamente o gráfico não quer vir
mais buscar esse topo, esse fundo aqui. O gráfico quer vir buscar esse topo aqui, ó, nesse momento. E é o que ele faz. E daí aqui, ó, o gráfico faz o que, rapaziada? O gráfico rompeu o topo, ele aponta vendedor novamente. Se ele apontou vendedor, a gente identifica que ele quer vir buscar esse fundo aqui, ó. Então, o gráfico cai e de fato ele aponta comprador novamente aqui. Entendeu? Que foi a minha operação de hoje. Então eu identifico que ele não conseguiu vir buscar esse fundo, então automaticamente o topo virou alvo. Então foi onde eu comprei aqui para vir buscar o alvo, entendeu? E aqui, ó, o que o gráfico fez? Ele rompeu esse topo, apontou aqui que quer vir buscar esse fundo aqui, ó. Tá apontando, entendeu? Só que aqui, chegando próximo do fundo, ele não conseguiu romper o fundo, ele está apontando que quer subir. Então, automaticamente, a gente entende que ele quer fazer isso, entendeu? Então, rapaziada, tudo é contexto gráfico aí, beleza? E é basicamente isso. Galera, eu vou passar uma visãozinha de dois modelos que eu utilizo para entrar nos 5 minutos, tá? Primeira coisa, vocês vão ver que uma hora eu entro de um jeito, outra hora eu entro de outro jeito nos 5 minutos, mas eles são padronizados. Por quê? Eu utilizo dois modelos. Quando o gráfico faz isso e captura a liquidez e depois inverte de fato, né? Eu entro de um jeito. E quando o gráfico vem aqui e faz fundos duplos, por exemplo, eu entro de outro jeito. A operação de hoje, galera, foi nesse cenário aqui, tá? Que foi a seguinte operação. O gráfico capturou esse fundo como liquidez e tinha o ponto de interesse aqui. Eu já entrei no candle de intenção, entendeu? Só que vai ter vezes que ele não vai capturar a liquidez de um fundo ou de um topo, né? Vai fazer mais ou menos esse movimento aqui. Eu não entro direto ali na pernada. Eu espero a liquidez antes do ponto de interesse para entrar depois no candle de intenção, entendeu? Então aqui, ó, vou tentar achar exemplos no gráfico parecidos com esse. Um exemplo na prática foi a operação que eu peguei no dia 11, tá? Foi o mesmo desenho de hoje. O gráfico captura a liquidez de baixo, o Fair Value Gap, candle de intenção. Eu entrei nessa operação, deu o take que está registrado aí no dia 11, que foi a quinta-feira, não lembro ao certo, rapaziada, da semana passada, mas eu peguei essa operação aqui, ó. Então vocês podem ver que a operação do dia 11 e a operação de hoje foram literalmente iguais. Eu vou tentar achar mais cenários no gráfico para vocês fixarem na cabeça de vocês. O outro cenário, rapaziada, vocês podem ver nitidamente aqui, ó. O gráfico não fez aquele movimento ali. O gráfico fez o quê? O gráfico simplesmente fez isso, ó. Fez fundos duplos, entendeu? Automaticamente eu já não entro aqui direto. Eu espero o gráfico criar liquidez, ponto de interesse, ele volta, captura liquidez, candle de intenção, aí que eu entro, entendeu? Então nesse cenário aqui a gente teve o fundo duplo e aqui a gente teve um ponto de interesse. Tá? Nesse ponto de interesse, eu não sabia se de fato o gráfico ia respeitar aqui, aqui ou aqui. Foi aonde o gráfico deu o candle de intenção futuramente. Então, onde é que estava a liquidez? Estava aqui, ó. A liquidez estava literalmente nesse fundinho. Então, o gráfico captura a liquidez, dá o candle de intenção e eu entro na operação no fechamento do candle de intenção. Entendeu? Então, olha a diferença dos dois cenários, rapaziada. O stop ali no fundo, o alvo de 1 para 3. Ó, e pagou, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, aqui, ó, galera, mesmo cenário que eu já expliquei para vocês. Ó, topos duplos, tá? Fez topos duplos, o gráfico fez topos duplos. Automaticamente eu já não entro aqui. Eu espero o quê? Uma captura de liquidez e depois o candle de intenção. Então, a gente tinha o que aqui, ó? A gente tinha os topos duplos, tá? Então, depois a gente tinha, de fato, o ponto de interesse, que foi esse ponto de interesse aqui. E após o ponto de interesse, eu não pego aqui. Por quê? Isso daqui é o primeiro toque, rapaziada. Se tem liquidez aqui em cima, eu não vou pegar, porque o gráfico pode fazer isso daqui. Então, cara, independente se for o primeiro toque, eu não pego. Então, de fato, eu espero o gráfico criar liquidez. Então, esse daqui foi a região de liquidez. Após a liquidez, a captura de liquidez, eu espero o candle de intenção. Se você não quisesse pegar nesse primeiro, porque foi um candle bem indeciso, eu não pegaria aqui. Poderia pegar no segundo candle de intenção. Automaticamente, a gente venderia aqui nesse segundo candle aqui, ó. E stop aqui em cima, entendeu? Então, automaticamente, o alvo de 1 para 3 ali. E é isso. Então, vocês podem ver a diferença das entradas. Ó, igual aqui nesse cenário, rapaziada. Beleza? Olha aqui que o gráfico faz.
O gráfico deixou fundos duplos aqui? Deixou, mas aqui não deu entrada, entendeu? Ele capturou a liquidez dos fundos e daí depois eu poderia entrar normalmente, entendeu? Aonde? Cara, aqui deu um candle de intenção, entendeu? Entraria aqui, entendeu? Se você tivesse inseguro de entrar nesse primeiro candle aqui, porque não teve tantas confirmações, você de fato teve essa segunda região aqui para entrar, tá? Aqui, ó, aqui tinha o Fair Value Gap, beleza? Fair Value Gap. Deixa eu até marcar bonitinho no gráfico, rapaziada. Tinha Fair Value Gap aqui. O gráfico tocou no Fair Value Gap e deu o candle de intenção aqui. Entendeu? Ficou um candle com um stop um pouco maior, mas faz parte. O game real é esse. Após o candle de intenção fechar, quase estopou e de fato pagou um para 3 ali. Entendeu? Então, cara, a realidade do mercado financeiro é essa, rapaziada. Matemática e probabilidade. Entendeu? Matemática e probabilidade. E o game real é esse, beleza? Igual aqui nesse cenário também, por exemplo, rapaziada. Aqui, ó. Mesmo cenário que eu falei pra vocês, ó. O gráfico vem, captura a liquidez, daí inverteu. Beleza? Depois que ele inverteu aqui, ó, capturou essa liquidez, ele tinha Fair Value Gap aqui, ó. Entendeu? Esse candle, ele fechou negativo, mas ele tocou no Fair Value Gap? Ele não tocou no Fair Value Gap. Qual candle que tocou no Fair Value Gap? Esse candle aqui, que fechou negativo. Automaticamente, ele é o nosso candle de intenção. Entendeu? Então, cara, vocês só vão conseguir ter essa visão se de fato vocês treinar, rapaziada. Não é fácil, entendeu? Não é fácil identificar essas oportunidades, só que é totalmente possível. Consequentemente, um takezão aí, entendeu? Só que, claro, se você for negociar só nos 5 minutos, só esse modelo de entrada, cara, você vai levar muito stop, porque isso acontece todo momento, rapaziada. Todo momento o gráfico tá capturando um topo, tá capturando um fundo, tá revertendo, tá fazendo fundos duplos. Olha aqui, ó. Em cima também, ó. Se você for olhar, todo momento isso acontece, ó. Aqui ele fez de fato os topos duplos, entendeu? E só que, cara, se você não utiliza contexto gráfico, você vai ficar todo perdido, rapaziada. Por exemplo, nesse cenário aqui, pô, nesse cenário aqui, você ia ver o gráfico dando essa pancada pra cima, você já ia querer comprar aqui. Entendeu? Só que, cara, não faz sentido, rapaziada. Não faz sentido, porque o gráfico fez expansão, retração, expansão. Automaticamente, a próxima expectativa de movimento é retração. Entendeu? E você já querer comprar aqui não faz tanto sentido. Então, é melhor você aguardar mais confirmações. E qual confirmação teve aqui? Entendeu? Ó, o gráfico fez uma pequena retração. Ele foi tentar subir e automaticamente ele fechou, sweepando o topo com um pavio. Automaticamente ele nos mostra que vai buscar o fundo novamente. Então, se ele realmente buscou o fundo aqui e a gente entende que foi isso daqui foi uma captura de liquidez e ele dando esse candle de intenção aqui, rapaziada, isso nos mostra que o gráfico já quer vir buscar o topo novamente. Então, o gráfico vai seguir a tendência. Então, expansão, correção, expansão. Então, a gente compra nesse momento do gráfico aqui, entendeu? Um alvo ali de 1 para 3, ó, entendeu, rapaziada? Então, cara, é contexto gráfico, galera. Então, rapaziada, a única coisa que vai te salvar é o contexto gráfico. Não adianta você escolher só um tempo gráfico ali para tentar pegar essas entradas, porque acontece toda hora, rapaziada. Toda hora tá acontecendo esse tipo de entrada. E tem hora que vai dar stop, entendeu? A tendência é que dê mais stop. Só que daí é aí que entra os filtros que me salva, que é o filtro de sessão operacional, o filtro de esperar ali tudo certinho se alinhar 100%. Quantas entradas aí no canal, rapaziada, vocês já viram que, tipo, chegou quase na hora de dar entrada e tudo desalinhou, e eu não entro, entendeu? É por isso que a minha taxa de acerto é um pouco maior, entendeu? Porque eu não fico entrando em qualquer coisa, eu tenho meu horário fixo, eu negocio desse horário até esse horário, então eu me importo com tudo que acontece aqui. Então, antes, por exemplo, de chegar 9 horas da manhã, cara, aconteceu 1 milhão dessas movimentações que eu mostrei para vocês. Só que dentro do meu operacional, dentro da minha sessão operacional, vai acontecer uma vez, 2 vezes no máximo, entendeu? E nessa uma vez que acontece, eu alinho com todo o outro contexto gráfico dos outros tempos gráficos, entendeu? Então, por exemplo, assim, aconteceu um movimento desse de alta.
E daí lá no tempo gráfico do diário, no tempo gráfico do H1, eu identifiquei que o tempo gráfico tá apontando alta, cara, eu vou comprar, vou aproveitar essa oportunidade de alta. Só que daí, por exemplo, tá acontecendo uma oportunidade dessa que eu mostrei para vocês nos 5 minutos, tá acontecendo de baixa. Só que eu vou ver o tempo gráfico do diário, do H1, os tempos gráficos estão de alta. Eu não vou abrir essa operação, entendeu? Então, cara, é muito filtro que me salva dos stops desnecessários, entendeu, galera? Então, é basicamente isso. Esse daqui foi o trade, rapaziada. Beleza? Vocês podem ver que foi esse momento de compra. Foi literalmente aqui, ó. Comprei após o fechamento do candle de intenção. Aí o gráfico veio, fez a correçãozinha e depois me pagou ali. E de fato, o momento do gráfico é esse agora. Tá? Deixa eu voltar aqui. O momento do gráfico é esse. Então eu comprei aqui. O gráfico foi, pagou, depois retraiu tudo de novo porque ele capturou o topo do H1, né? Mas enfim, não importa. O importante é que eu aproveitei o melhor movimento da minha sessão operacional, tá? Então, o resultadinho aí, US$ 1.452 com 66. Então, bora que bora, rapaziada. Agora bora anotar no diário de trade. Então aqui vocês podem ver como que tá sendo o mês de dezembro, né, rapaziada? Tá sendo um mês tranquilo aí. Nossa última operação foi dia 11, foi esse contexto aqui. Cara, praticamente a mesma coisa do dia de hoje, galera, que eu mostrei pra vocês. Vocês podem ver aqui, ó, diário compra, H1 compra, 5 minutos compra, Fair Value Gap, liquidez, candle de intenção. Vocês podem ver aqui, ó, rapaziada, nitidamente, cara. Nitidamente, praticamente a mesma operação. O meu operacional, ele é muito padronizado, galera. Muito padronizado, entenderam? Então, é isso, tá? A operaçãozinha aí foi no dia 18. Vocês podem ver minha última semana operacional aí, do mês de dezembro, beleza? Então, eu clico aqui no dia 18 e vou registrar minha operação agora. Então, nova operação. O ativo foi o SHA USD, nosso queridinho SHA USD. Resultado da operação foi um resultado de win. Resultado financeiro, rapaziada, 1.452,66. É o risco retorno em RR, né? Que no caso foi 3R. E agora eu vou adicionar o comentário da operação. Então aqui o comentário, galera. O gráfico do diário estava comprador, H1 alinhou comprador e M5 alinhou comprador. No M5 ele capturou uma liquidez, tocou em um ponto de demanda antigo, logo depois respeitou um Fair Value Gap e deu candle de intenção. Entrei com alvo de 1 para 3, tá? Então é basicamente isso, foi bem clean ali, poucas coisas, né, para analisar. E só que foi um cenário meio complicado. Foi clean, mas foi complicado devido à acumulação que deu. Então agora, a última coisa que falta é pegar a print da operação. Então a gente vem aqui de fato, né, no SHA USD, beleza? Então eu venho aqui e eu vou pegar a print da operação. Aqui eu já botei bonitinho, rapaziada, para bater a foto aqui. A gente vem aqui nessa câmera e clica em copiar link, tá? Automaticamente ele vai copiar o link da tela aqui. E eu escrevi aqui o candle de intenção em si, rapaziada. Em si, eu tô pensando em abreviar o candle de intenção, por quê? Fica legal que só quem assiste o canal vai saber o que que é. Por exemplo, se eu postar uma hora ali no Instagram, eu entrei no si aqui, não sei, eu entrei em alguma coisa, alguma abreviação que eu for fazer, o pessoal vai ficar se perguntando, meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? E quem assiste meu canal, que tá aí todo dia fortalecendo, já sabe o que que é o si. Por exemplo, ou qualquer abreviação que eu for fazer, é o candle de intenção, né? Então isso é legal. Pronto, print copiado ali, eu volto aqui e de fato clico aqui, copio e colo a minha print da operação. Clico em salvar e já era, rapaziada. Mais um diazão aí anotado e o nosso mês aí de dezembro está assim até o momento, tá? Cara, eu acredito sim que eu vou terminar o mês de dezembro assim, tá? Porque amanhã é dia 19, né? Hoje é dia 19, então vai ser praticamente a minha última sexta-feira, o meu último dia operacional do ano, tá, rapaziada? E daí eu só volto a operar ali no dia 5 de janeiro, tá? No dia 5 de janeiro, beleza? Então é isso, rapaziada. Operaçãozinha registrada aí pra vocês, ó. Cara, todo o contexto de todas as minhas operações, rapaziada, tá aí no canal, entendeu? Todo o contexto, entendeu? Todo o contexto, tudo 100% ao vivo também. E é isso, galera. É isso. E vamos pra cima, mais um diazão registrado aí. E bora fazer o que tem que ser feito, entendeu? Dezembro tá assim, novembro foi assim, outubro aí também, setembro, enfim, vocês já sabem, né, rapaziada? E o que que eu falei pra vocês, cara?
Quando eu tomei esses 2 loss, eu falei que: "Ó, rapaziada, confia que o negócio vai andar, porque a matemática e a probabilidade está ao meu favor, a vantagem competitiva está ao meu favor". Então, cara, consequentemente, a tendência é que sempre vai subir. Então, este mês aí, o último mês também, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, rapaziada, tudo 100% aí registrado, fechou? Então, ó, cara, vai vir mais um loss que vai baixar um pouco mais essa curva, né? Mas não importa, entendeu? O importante é seguir ali com bons comportamentos na frente do gráfico, que o game sempre, de fato, é recompensado, né? Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu acredito sim que deu pra passar uma visão legal pra vocês. E galera, é isso, entendeu? Não tem, cara, não tem nada além disso, entendeu? Se você é novo aí no canal, pode ser sim que você tá meio confuso, não entende nada com nada. Só que, cara, se você assistir os vídeos antigos aí, ou os outros vídeos de operações, você vai ver que é tudo padronizado o meu operacional. Só que ultimamente, como é o mês de dezembro, o mercado tende a ficar com mais ruídos gráficos. Consequentemente, essas operações que eu estou pegando em dezembro, cara, elas estão meio confusas, né? Às vezes está numa acumulação, às vezes o gráfico está subindo, está caindo ali, e de fato você não entende nada com nada. Mas eu consigo tirar um viés do contexto gráfico. Eu consigo entender, pô, o gráfico está na acumulação aqui, mas beleza. Qual que é o viés dos outros tempos gráficos? Qual que é o contexto no geral do mercado? Às vezes ele está numa acumulação, como foi essas operações do Shao SD. Ele está numa acumulação, mas ele vai sim romper para cima, entendeu? Então, com o meu operacional, eu consigo de fato entender o que, que o gráfico tem a expectativa de fazer. Então, eu não fico perdido, ah, pô, hoje eu cheguei no gráfico, eu não sei o que ele está fazendo. Não, eu entendo, pô, o gráfico tá lateral, eu não vou operar hoje, né? Mas eu não fico, pô, eu não sei realmente o que ele tá fazendo. Então é isso, galera. É isso. E hoje foi um dia meio confuso ali, né? No contexto gráfico, mas no final a gente sempre tá com muita paciência, aguarda, né, as melhores oportunidades e, consequentemente, colhe os frutos, né, rapaziada? Então é isso, tá? Eu não tenho mais muito o que falar, não. Eu tô tentando trazer uns vídeos mais curtos agora, final de ano. E é isso, rapaziada. Também, se você conhecer o meu canal agora, tem uma aba aí chamada Playlists no meu canal, onde eu já soltei playlists de gestão, já soltei playlists de mentalidade. Então, cara, eu tenho certeza que vai evoluir muito assistindo essas playlists, né? Você vai ter muita coisa agregada na sua vida, na sua caminhada do trade. Então é isso, rapaziada. Eu vou ir dormir que eu tô com muito sono, galera. Vocês podem ver que eu tô aqui meio zonzo. Então, é isso, fechou? Esse daí foi o tradezinho, provavelmente meu último trade do ano. E mais pra frente, talvez eu traga um recap aí de como que foi meu ano, mostro aí o meu lucro do ano. Vocês sabem que, cara, eu tô esse ano todo aí operando publicamente, todo 100% ao vivo aí, minhas operações, os meus saques, os meus losses, literalmente toda a minha vida aí. Então, é isso. Show, rapaziada. Então, bora que bora. Eu agradeço de coração todo mundo que tá aí. E vamos pra cima, galera. Obrigado pela força aí de geral, fechou? Então, me siga lá no Instagram pra ver os conteúdos que eu posto lá. Eu vou tentar ser mais ativo lá, beleza? O nome do meu Instagram é o mesmo nome do meu canal, rapaziada. FX José G, me siga lá. E também dê o likezão aí no vídeo. Dê um comentário aí pra fortalecer, beleza? Tô sempre conversando com vocês aqui nos comentários. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto demais. Valeu e bora que bora.